Fala, meu povo! Começando mais uma livezinha aí, Dica CTB. Professor Estevão na área. Esperar o pessoal começar a entrar aí. Vou ficando de olho aqui na movimentação. Você que está entrando agora, estiver me ouvindo bem aí, estiver vendo aí certinho, tudo sem problema, você me avisa, beleza? O pessoal já está chegando aí. Danilo, Diego, Cassi, Thiago, Ana Lu, Cassi Corrinto, acho que é isso, né, Cassi? É isso aí, vamos aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mariana, Dricaus, Vitor, Laís, pessoal, como é que tá aí? Tá bem aí a transmissão? Vocês estão conseguindo ouvir direito? Qualquer coisa, arruma um microfonezinho aqui, coisa rápida. Vocês que mandam, beleza? O Marina, Ju, Emanuel, Bruna, Laís, galera, Anderson, o pessoal tá entrando aí, pode vir com tudo aí, galera. Bom, já vou começar então, né? O pessoal já tá entrando em peso aí. Então não vou perder muito tempo aí nessa introdução não, tá certo? Como eu antecipei aí mais cedo, vou fazer uma livezinha aí sobre o segundo tema mais pedido, quando eu abri com aqueles tópicos de possíveis lives, né? A resolução 168, a resolução das autoescolas, que vai cair na prova Detran São Paulo. E aí, antes disso, antes de mais nada, você que está entrando aqui meio que, entre aspas, de gaiato aí, tá querendo saber o que é, não viu o aviso, eu vou falar sobre a resolução 168, eu sei que ela é tema de prova pro Detran São Paulo, só que eu vou falar mais coisas do que isso, tá certo? Eu vou além um pouquinho da resolução 168, trazer algumas novidades aí, tem muita novidade acontecendo com essa resolução, então eu vou falar no primeiro momento focado nessa parte da prova de São Paulo, mas no segundo momento eu vou trazer todas as novidades acerca da resolução 68, beleza? Então você que gosta de trânsito, gosta de se informar, se manter atualizado, quer saber um pouquinho mais sobre as novidades aí, então acompanha a live. No primeiro momento eu vou falar só da 168, mas já você vai ver que tem muita coisa interessante aí, beleza? Então, bora lá. A Ana Lu já tá falando dessa resolução aí com um sorrisinho apertado, né? Mas sem problema, gente. Essa resolução ela é mais tranquila do que parece, beleza? Bora lá. Eu trouxe aqui alguns tópicos principais, anotei eles aqui. E vou abordar um pouquinho de cada um. É lógico que não vai dar pra gente trabalhar a resolução inteira, não vou trabalhar tudo em detalhe, mas dá um norte para você aí para uma possível questão dessa resolução. Antes de mais nada, né, falando da sua prova, para o Detran São Paulo, falando para o Detran de São Paulo, a prova que tem a resolução 68. A gente tem algumas dezenas de resoluções além do CTB como questão de prova. Então não tem como a banca dificultar demais, ficar indo fundo demais na resolução, porque ela tem que explorar as outras resoluções, ela tem que explorar os outros conteúdos, beleza? Então nesse primeiro sentido aí, pode ficar tranquilo que vai ter questão na 168, eu acredito muito difícil não ter, mas provavelmente vai ser uma questãozinha, no máximo duas, explorando ali um assunto, mas sem ir fundo demais, beleza? Bora lá. Primeira informação interessante, né? Logo no comecinho ali fala dos requisitos para a habilitação, para o candidato à habilitação. E quais são os requisitos, né? Você tem lá, inclusive isso mencionado no CTB também, lá no artigo 144, se eu não me engano, 140 alguma coisa, nessa parte de habilitação. E aí você tem lá ser penalmente imputável, né? Ou seja, ser uma pessoa que pode ser responsabilizada penalmente. No Brasil, só os maiores de 18 anos são penalmente imputáveis, né? E por isso só maior de 18 anos pode tirar a carteira. Saber ler e escrever, fundamental aí, né? Inclusive porque passa por provas teóricas, e além disso, você tem que saber ler sinais e mensagens nas placas, né? Ter uma identidade, possuir uma identidade, documento de identidade. E aí vem a primeira curiosidade, até me perguntaram hoje no direct, né? Professor, hoje ou ontem, na resolução 68 tem a exigência de ter um CPF, cadastro de pessoa física. E no CTB não tem essa exigência. O que eu faço? Numa possível questão de prova nesse sentido, se o enunciado mencionar a resolução 168, ter um CPF é sim obrigatório, beleza? Se a resolução mencionar expressamente o CTB, deixar claro que a questão está se referindo exclusivamente ao CTB, aí a gente não coloca o CPF. Mas a regra quando tem a resolução tratando de um assunto e o CTB tratando do mesmo assunto de maneiras um pouco aí diferentes, normalmente isso não cai em prova, ou então cai aquele que é o mais completo, beleza? Então cai o mais completo, que é incluindo aí o CPF, abordando a resolução 168. Tá tranquilo? Segundo item aí que eu acho interessante, né? As etapas de avaliação, né? do processo de habilitação, elas são colocadas em ordem. Então nessa ordem: avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, curso teórico técnico
exame teórico técnico, curso de prática de direção veicular e exame de prática de direção veicular. É nessa ordem, beleza? Então, se você tiver uma questão abordando esse assunto, você tem que lembrar que é nessa ordem. O curso teórico técnico são as aulas teóricas, né, o famoso CFCA, e o curso de prática de direção veicular são as aulas práticas, o CFC-B. E isso é uma diferença interessante, apesar de não ser mencionado aqui na 168, tem lá na 358, se eu não me engano, que também cai na prova, que é o CFC-A refere-se aí às aulas teóricas, o CFC-B refere-se às aulas práticas, mas não tem a ver com a categoria da habilitação, tá? Então não confunda isso. E CFC-AB é quando a autoescola ela fornece tanto aulas teóricas quanto aulas práticas, beleza? Dá um alô especial aí para Desirê e pro Valdrich, o David aí, galera, minha irmã e meu cunhado estão diretamente do Canadá assistindo a live aí, então sejam bem-vindos aí. Então a gente tem aí essas etapas de avaliação nessa ordem. Eu acho isso importante destacar, que é exatamente nessa ordem, beleza? Vamos para o próximo item. O requerimento, prazo de validade do requerimento do candidato à habilitação, ele tem validade de 12 meses a partir da entrada no pedido, tá certo? Então, o candidato ele tem que tirar a habilitação no intervalo de 12 meses. Por quê? Porque se ele perder esse prazo de 12 meses, ele vai ter que recomeçar todo o seu processo de habilitação. Então, digamos que ele deu entrada lá na avaliação psicológica, iniciou o processo, passou na avaliação psicológica, passou no exame de aptidão física e mental, passou no curso teórico técnico, na prova teórica técnica, aí na prática de direção veicular, no exame prático de direção veicular ele reprovou. Aí enrolou um pouquinho, foi lá, fez outro exame de direção, reprovou. Fez um terceiro exame de direção e reprovou. Se no intervalo de 12 meses ele reprovar e não obter sucesso nenhum nesse intervalo de 12 meses, ele vai ter que reiniciar do zero, voltar para a avaliação psicológica e começar tudo de novo, beleza? Então, a validade do processo é de 12 meses. A terceira informação que eu acho importante aqui, que pode ser que esteja presente numa prova, o exame de aptidão física e mental. Quando ele estiver vencido, ele vai precisar ser renovado. Isso, inclusive, eu mencionei na live anterior, né, que foi uma das coisas que está alterando aí no projeto de lei do Bolsonaro. E aí, aqui ele faz essa menção também. Tem essa menção lá no CTB e tem a menção aqui da renovação do exame, que é a cada 5 anos para pessoas até 65 anos de idade e a partir de então a cada 3 anos. Beleza? Esse é o período de renovação do exame. Porém, tem uma informação importante, eu já fiz até um post sobre isso aqui na página, que fala que passados 5 anos que o exame venceu, ou seja, por exemplo, né, meu caso aqui, minha habilitação, digamos que ela tenha vencido hoje, 26 de junho de 2019. Daqui a 5 anos, ou seja, 26 de junho de 2024, se até lá eu não renovar os meus exames, quando eu for fazer essa renovação, passados esses 5 anos, eu vou precisar fazer um curso de atualização, beleza? Então, em regra, a habilitação venceu, você só vai lá, faz o exame de aptidão física e mental e renova, sem problema. Passou mais de 5 anos que a sua habilitação venceu, aí sim você vai precisar fazer um curso de atualização. A resolução não aqui nesse ponto você não vai precisar saber mais detalhes sobre esse curso, tá? Aqui só precisa saber que ele existe. E já vou falar um pouquinho sobre o anexo 2 aí que tem assustado muita gente. Uma outra questão que eu acho interessante é você lembrar que o exame teórico ele vai ter uma quantidade mínima de 30 questões. Às vezes a FCC cai um pouquinho nessa pegada de números aí, não é sempre, mas às vezes ela cai nessa parte. Então, ela vai ter uma quantidade mínima de 30 questões, mínimo de 70% para aprovação. Isso aí é até um pouco simples, a gente vai passando. Para obtenção, e aí teve uma dúvida do colega aí que eu fiquei de responder e estou respondendo aqui agora na live, né? Para obtenção das habilitações, a gente tem alguns prazos, né? Algumas quantidades de carga horária necessária de prática de direção veicular. E aí, para essa carga horária de prática de direção veicular, a gente teve muitas alterações ao longo do tempo. E isso aí ficou um pouco bagunçado, mas o que está atual e em vigor é o seguinte: para obter a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, o candidato vai precisar fazer 20 horas aulas, sendo que no mínimo 4 dessas vão ser noturnas, tá certo? Então 20 horas aula, 4 noturnas. Para obter a CNH, categoria A também, 20 horas aula e 4 noturnas. Você viu que ACC e categoria A,
mesma coisa, 20 horas aula, 4 noturno. Para renovar a CNH, para adicionar a CNH categoria A, ele vai precisar de 15 horas aula, sendo 3 noturnas, beleza? Então, 15 horas aula, sendo 3 noturnas, tá certo? Então, olha só, o que aconteceu? A gente desceu, da obtenção para a adição da categoria, a gente desceu em 5, de 20 para 15, e aí das horas noturnas a gente desceu em 1, de 4 para 3, beleza? Para obter a categoria B, são 25 horas aula, sendo 4 noturnas, e aí começam a exceção da exceção, né? Para a categoria B, a gente tem ainda, dentro dessas 25 horas, 5 de simulador, beleza? Então, veja, categoria B são mais horas de aula? São. Por quê? Porque tem o simulador. Seriam as mesmas 20 horas se não tivesse, mas tem o simulador, então a gente tem aí as 20 horas mais 5 aí, então 25 horas para obtenção da categoria B, beleza? Lembrando que 5 vão ser em simulador. E dessas 5 de simulador, uma vai ter que ser ambiente simulado noturno, tá bom? Então vai ser um exercício simulado noturno. A gente vê que tem uma exigência aí caindo para as aulas noturnas e tem essa obrigação do simulador, beleza? Então é obrigatório. E inclusive, uma possibilidade de questão de prova aí, as autoescolas têm que comprovar que foi feita atividade de simulador, inclusive atividade noturna de simulador, beleza? Isso aí pode ser fiscalizado pelos órgãos. Inclusive é uma das funções dos DETRANs, né? Fiscalizar as autoescolas. Bora lá. Para adição da categoria B, a gente cai as mesmas 5 horas. Então a gente vai para 20 horas para a adição da categoria B. E 3 horas noturnas. Então caiu 1 horinha. Veja que o padrão de descida da obtenção para a adição é o mesmo nos dois casos. A gente desce 5 para a obtenção em carga horária total e desce 1 hora para a noturna. Isso aí vai facilitar muito, que você lembra que para obter A são 20, então para adicionar A são 15. Para obter a B, 25, então para adicionar a B são 20 e beleza. Isso aí vai ficar um pouquinho mais fácil agora nesse sentido. Só uma curiosidade, e aí que para mim é o que é o mais provável de ser cobrado numa prova e é o que eu, se eu fosse da banca, eu cobraria, beleza? Que é o que? As horas noturnas da categoria B exclusivamente, então as horas noturnas da categoria B exclusivamente, elas podem ser substituídas por simulador, beleza? Elas podem ser substituídas por simulador. Então as horas noturnas da categoria B, elas podem ser substituídas por simulador, sendo que no mínimo é 1 hora noturna, tá certo? Isso aí é o que está previsto lá na resolução 68. Valéria, você entrou agora, eu estou falando um pouquinho sobre o DETRAN São Paulo, mas já eu vou falar mais coisas sobre a resolução 68, as novidades aí que vieram de uma resolução nova, resolução desse mês, tá bom? Bora lá, que ela perguntou aí no chat. Vamos lá, outra informação interessante, tá? Porque isso aí vai pegar o pessoal do conhecimento comum. Cara, vou levando, vou chegar na prova, vou lá, do jeito que der foi. Que é o quê? O exame de direção ele vai ser realizado por uma comissão avaliadora que deve ter 3 membros. E aí que tá o pega. Por quê? Digamos que o cara já tirou carteira, fez toda a autoescola lá, lembra mais ou menos, sabe mais ou menos as coisas, deu aquela estudada por alto mais ou menos, e aí ele vai para a prova. E tá lá. A comissão avaliadora do exame de avaliação, a comissão do exame de avaliação vai ser realizada por uma... desculpa, eu vou reformular aqui. Montar uma questão de cabeça não é fácil não, viu? O exame de direção será realizado por uma comissão composta por... Aí vai ter lá, letra A, 3 membros, letra B, 2 membros, letra C, 1 membro, letra E, 15 membros, letra D, 10 membros. Então ele vai ficar lá, ele vai lembrar, quando eu fiz autoescola, eu tirei minha carteira, dentro do carro que eu estava dirigindo a autoescola, tinha um avaliador no banco da frente, um avaliador no banco de trás. Então, a comissão são 2. Marca 2 e erra a questão, beleza? É exatamente isso que acontece com quem estuda mais ou menos, então vai meio que na tora, né? Vai fazer a prova na tora. Vou lá, vamos escrever, vou fazer. Então, cai nesse tipo de peguinha que eu, particularmente, acho muito legal de fazer. Justamente que é para separar o conhecimento cotidiano do conhecimento técnico, beleza? A comissão, então, são
3 membros. Ah, e por que no carro só são 2 pessoas? Porque somente é obrigatório estarem presentes 2. O terceiro membro, ele vai ser um membro adjunto, um membro auxiliar, que pode estar do lado de fora ali do veículo. Ele vai só homologar ali todo o trabalho realizado pelos outros 2 membros. Então, dentro do veículo só são obrigatórios 2 membros, mas a comissão de avaliação são 3 ao todo. Beleza? Show de bola? Então, bora lá que eu já estou avançando. Outra coisa que eu acho interessante, o circuito da categoria A, beleza? A Di tá falando que quando fez tinha só um no carro, né? Não sei no seu estado, mas aqui em Brasília, desde que eu me entendo por gente, são 2 pessoas no veículo e a comissão são 3 pessoas, beleza? De repente há alguma diferença aí ou necessidade por conta do efetivo de avaliadores. Bora lá. O circuito da categoria A, beleza? Bora lá. O circuito da categoria A ele tem requisitos mínimos, tá? Ele tem requisitos mínimos. E quais são os requisitos mínimos? Requisitos mínimos é o zigue-zague ou slalom, né? Que é onde a moto desvia ali dos cones. São no mínimo 4 cones afastados 3,5 metros de distância. E lembrando que todos esses são requisitos mínimos, tá bom? Então, a prova pode ser até mais difícil? Pode, mas ela não pode ser mais fácil do que isso, tá? A prancha elevada, que é um tabladozinho mais alto, ou alguma posição mais alta, ela vai ter 8 metros de comprimento, 30 centímetros de largura, 3 centímetros de altura e vai ter uma rampinha de entrada, tá bom? Não é obrigatório ter rampa de saída. Vai ter que passar por 2 sonorizadores, sendo que os sonorizadores, sonorizadores só, vai ter que passar por sonorizadores com 8 centímetros de largura e 8 centímetros de vão cada sonorizador. Com 2,5 cm de altura, os sonorizadores, e 2,5 metros de comprimento, tá? E eles ocupam toda a extensão da pista. 2 curvas em L, 2 curvas de 90 graus em L e 2 rotatórias formando o famoso 8. Então a gente tem esses padrões de circuitos. É lógico que para cada estado vai variar, eu acho isso legal, já pesquisei na internet, vejo aí no Rio de Janeiro tem um negócio de olhar para trás assim, que eu não sei qual é a necessidade disso, né? De repente não é só no Rio de Janeiro não, sei que Minas Gerais também tem, no Sul, um dos 3 estados do Sul também tem isso, né? Parou na rotatória, olha para um lado, olha para o outro e sai. Para mim não é muito lógico, de repente olha para ver se não vem nenhum bandido e vai, né? Se vier o bandido você sai antes, não precisa parar não. Mas, brincadeiras à parte aí, o órgão ele pode exigir mais, ele pode dificultar o teste, mas ele não pode facilitar, deixar mais fácil, tá? Então esses são os requisitos mínimos. E aí acho que a banca pode brincar com isso também, com esses requisitos. Bora lá. Em relação às faltas, qual é a relação importante das faltas? A gente tem a primeira coisa, o candidato quando ele comete uma falta, ele soma pontos negativos, tá certo? Então, lembre-se que o candidato ele soma pontos negativos. Ele começa com 0 pontos negativos e vai fazendo exame. Se ele cometer faltas ao longo do circuito, ele vai receber pontos negativos, tá certo? Bora lá. Quais são os graus de falta? É uma falta eliminatória, que ela elimina direto e nem pontuação ela tem. A falta grave, que somam 3 pontos. A falta média, somam 2 pontos. E a falta leve, soma 1 ponto. Se ele cometeu uma falta eliminatória ou se ele somou mais de 3 pontos durante o percurso, ele está eliminado, tá certo? Então é no máximo uma falta grave ou uma soma de faltas que deem mais de 3 pontos. Como a banca pode cobrar isso? Ela pode cobrar as faltas diretamente, não vou trazer todas aqui, mas tem as listas lá na resolução 68. Ela pode cobrar as faltas diretamente. Ela pode fazer menção a algumas faltas e perguntar se ele foi eliminado ou não. Ela pode falar diretamente, né? O candidato cometeu 2 faltas médias, ele vai ser eliminado? É uma possibilidade de questão. Então, nesse campo das faltas, a gente tem bastante coisa para explorar para uma prova, beleza? Só uma curiosidade. Nas faltas eliminatórias, se ele comete a falta ou uma infração gravíssima, ele está eliminado. Dentro das faltas eliminatórias tem o rol de faltas lá, e aí tem lá qualquer outra infração gravíssima. Mesma coisa para as faltas graves, qualquer outra infração grave. Faltas médias, qualquer outra infração média. E falta leve, qualquer outra infração média. Mas vamos dar o exemplo da categoria B. Falta leve, qualquer outra infração leve. Vamos dar o exemplo da categoria B. Na categoria B, é uma falta média você fazer o uso indevido da buzina.
tá? Então, durante a sua prova, o senhor vai lá, deu vontade, ficou maluco lá, viu que estava quase sendo aprovado, aí de alegria na hora que está chegando no pátio, pro pai, né? Comemorando. Então, naquele momento ele não tinha terminado a prova ainda e eu tô vendo a cena aqui, o cara buzinando para comemorar que acha que passou, né? Aí vai lá e é anotada uma falta média que somam 2 pontos. Só que se você for ver lá no CTB, a infração relativa à buzina é uma infração leve, beleza? Então o que, que vai acontecer? Vai acumular? Ele vai cometer uma falta média e uma leve ao mesmo tempo? Não, tá? Vai prevalecer o que está aqui na 168 e aí sim, além do que está previsto na 168, o que for infração média vai para falta média, o que for infração leve vai para falta leve, tá? Isso acontece em mais de um caso, tá? Em outros casos também acontece. Se eu não me engano, deixar de dar preferência de passagem a pedestre, ainda que o sinal tenha se tornado verde para veículos, se eu não me engano é falta grave aqui na 168 e é infração gravíssima no CTB. Então prevalece o que está na resolução 168, beleza? Cuidado para não fazer confusão com isso, tá? Não foca só nas infrações. Vê se é uma falta, se for uma falta, aí beleza, tá certo? Aí, se for uma falta, você considera o que está aqui. Se não for uma falta, for só uma infração de trânsito, você considera só o que está lá como infração de trânsito. Outra informação que eu considero bastante importante, tá? Para pessoas com deficiência, candidatos portadores de deficiência física, eles, enfim, deficiência em geral, mas normalmente para a condução de veículos, a regra é a deficiência física, né? Ele vai ser avaliado por um examinador, um médico perito examinador e um membro do CETRAN ou CONTRANDIF, tá? Como aí a gente está focado no Detran de São Paulo, vai ser só CETRAN mesmo. Então lembre-se, pessoa com deficiência, ele vai ser avaliado por um examinador, um médico perito examinador e um membro do CETRAN, tá? Esse triozinho aí que vai fazer a avaliação dele. Então guarda isso, que isso para uma prova também é possível que caia, tá? E aí falando de pessoas com deficiência, a gente pode acabar caindo num tema de redação também, né? Tratando de acessibilidade, mobilidade, as facilidades para as pessoas com deficiência. Se você lembrar disso numa redação e falar assim, por exemplo, existem condições especiais para uma pessoa com deficiência obter sua habilitação, que é justamente no caso de durante o exame ele é avaliado por um médico perito examinador, em conjunto com o examinador e um membro do CETRAN, isso aí soma com certeza numa redação, beleza? Bora lá. Já estou quase finalizando a parte do Detran de São Paulo, beleza? Uma informação importante, lá na resolução a gente tem do artigo 34 ao artigo 40A informações acerca de modelo de CNH e o documento em si. O que acontece? Esses artigos eles não foram revogados, mas existe a revogação tácita, que é a revogação subentendida. O CONTRAN ele já editou resolução específica sobre o documento de habilitação. Então, já existe resolução específica falando de quais são as informações necessárias, de quais são os itens de identificação do documento, os itens de segurança do documento, e tudo isso está em resolução específica. E a gente aprende lá no direito, enfim, constitucional, administrativo, a gente aprende estudando aí para concurso em geral, que a lei mais nova, ela revoga a lei mais antiga e a lei específica revoga a lei geral, beleza? Ela revoga não, prevalece, né, em relação à lei, Então a lei mais nova prevalece em relação à lei mais antiga e a lei específica, que trata especificamente um assunto, prevalece em relação à lei geral. E isso vale, inclusive, no instrumento normativo aqui das resoluções. Então, a resolução mais nova vai prevalecer sobre a resolução mais antiga e a resolução específica sobre a resolução geral. Aqui a gente tem uma resolução geral sobre o processo de habilitação e documentos. Então, a resolução específica sobre a habilitação prevalece. O que isso quer dizer? Que a FCC não vai poder cobrar questões do artigo 34 ao 40A da resolução 68, beleza? Não vai poder cobrar. Por quê? Porque a resolução que, entre aspas, aí, revogou esses artigos não é assunto de prova, não está previsto para a sua prova, e essas informações aqui, apesar de algumas estarem de acordo com o que está lá na resolução mais nova, isso aí tem que ser levado em consideração para a resolução mais nova. Teria que ser a resolução mais nova como tema de prova. Então, do artigo 34 ao 40A, pode esquecer, beleza? Não precisa se preocupar com a resolução 68, esses artigos. Sem dor de cabeça. Se cobrar, é recurso certo, tá? Não tem problema nenhum isso aí. Não vai cair essas informações de habilitação.
A única coisa que eu considero que pode cair, porque isso aí não tem menção nas outras resoluções, é em relação à permissão internacional para dirigir, tá? A PID, que está lá no finalzinho do artigo 40, no artigo 40, se eu não me engano. Ela trata da expedição da permissão internacional para dirigir. Quem é o órgão responsável pela expedição? O Denatran. E ele vai poder delegar isso aos Detrans, tá certo? Mesmo procedimento em relação a todos os documentos. Todos os documentos, o responsável por expedir essa documentação é sempre o Denatran. Ele delega para os outros órgãos, para os Detrans, essa responsabilidade. E quando eu falo, lógico, o Denatran é o órgão executivo máximo de trânsito da União, e quando eu falo os Detrans, é o órgão executivo de trânsito dos estados, beleza? Só para ficar tranquilo aí, não ter dúvida em relação a isso. Então, a responsabilidade de expedir a permissão internacional para dirigir é do Denatran, delegável aí, podendo ser delegada aos Detrans. Beleza, cheguei nos anexos. O que acontece com o anexo 1, anexo 2 e o anexo 3? Nos mesmos moldes do artigo 34 ao 40, o anexo 3, ele é revogado de maneira subentendida, de maneira tácita, pela resolução 730 de 2018. E adivinhe, a 730 não cai na sua prova. Então, esquece o anexo 3, tá? O anexo 3 fala de aulas digitais, né? Acho que é AD, se eu não me engano é isso. Mas está lá, 730, trata desse assunto, é norma mais nova e norma específica, prevalecendo sobre a antiga e geral. Então, o anexo 3 você pode esquecer, beleza? Anexo 1, ele trata das categorias de habilitação. E o que acontece? A gente tem a resolução 5, a gente tem o próprio CTB, que já fala disso, e a gente tem também a resolução 561, que também fala disso, beleza? Também apresenta essa tabelinha de categorias. Então, não é um grande mistério, se cair não tem problema. Você já estudou isso no CTB, você já estudou isso na 561, você estudou isso aqui, então, anexo 1 não tem surpresa nenhuma em relação a isso. E aí o anexo 2 é o bicho de 7 cabeças da resolução 68. O que acontece? O anexo 2, ele estabelece a estrutura curricular dos cursos, e a abordagem didático-pedagógica dos cursos, tá certo? Que cursos? Os cursos teóricos, o curso de especialização, os cursos, inclusive os práticos também, né? Prática de direção, de simulador, tudo isso está lá dentro do anexo 2. Ele tem uma versão mais atual dele, que é uma resolução e tudo, mas qual é a minha opinião em relação ao anexo 2? O anexo 2, ele traz conceitos muito técnicos para um cargo que você está fazendo que não é tão técnico assim, tá certo? Você está com tempo, já estudou, já leu, já decorou, já fez mapa mental, resumo, tal, não sei o que, leu 3 vezes de cabeça para baixo, leu do avesso, leu pelo espelho, tá craque demais. Quer dar uma lida no anexo 2? Tranquilo, sem problema, pode ler. Eu acho que não cai nenhuma questão do anexo 2, beleza? Sinceramente, por quê? Porque é um assunto altamente técnico. Se a gente estivesse falando de uma prova para a área de educação de trânsito, se a gente estivesse falando de uma prova para pedagogo, se a gente estivesse falando de uma prova para educador, aí sim a gente falaria, fique atento com o anexo 2. A parte didático-pedagógica está toda lá dentro, beleza? Mas não é o caso. Você não está fazendo um curso específico para a área didático-pedagógica. Então, a chance de que caia informações do anexo 2 não é muito, muito, muito baixa, próxima de zero. Eu não posso dizer zero porque banca, você sabe, né? Banco de concurso está sempre trazendo as novidades para a gente, mas é próxima de zero, tá certo? Então, fica tranquilo. Como eu falei, uma questão, no máximo 2 de resolução 68, e a gente tem no corpo da resolução muita informação para ser cobrada em prova. A gente tem muita questão de prova na resolução 68 sem precisar entrar no anexo 2. E como eu falei, o anexo 2 é uma informação altamente técnica. É como se fosse para uma prova da resolução 160, que não é o caso daqui do Detran São Paulo, é como se cobrasse, por exemplo, a espessura da linha branca, da linha horizontal de cor branca, o distanciamento entre uma linha e outra na questão de prova. Não é isso que se cobra na resolução 160. Quando se fala da resolução 160, se cobra o tipo de placa, o tipo de sinalização horizontal, qual é a função da sinalização horizontal, qual é a função da sinalização vertical, o que é a sinalização de advertência, de indicação, indicativo turístico, enfim. Dentro da resolução 60, você tem um mundo para ser cobrado quando se trata de um cargo não técnico. Agora, se você pega, por exemplo, uma prova de área técnica, que foi a prova de engenheiro que teve, que foi a própria FCC que fez, aí sim, você vai saber o ângulo que é colocado uma placa em relação à via. É importante saber para um engenheiro a largura da faixa, a quantidade o grau de refletância luminosa da faixa, isso aí é importante saber para o engenheiro.
mas não para um cara operacional, um cara de uma área normal, assim para dizer, né, convencional. Então, a mesma coisa aqui. Essa parte didático-pedagógica seria importante para um educador, seria importante para um pessoal aí dos educadores de fato, né, os pedagogos, mas para esses cargos que a gente está fazendo aqui, o agente de trânsito Detran São Paulo e o oficial de trânsito Detran São Paulo, eu não considero que seja tão relevante assim o anexo 2. Beleza? Pessoal, para a prova do Detran São Paulo é isso, tá? As dicas que eu tinha para dar em relação à resolução 68 são essas. Mas não acabou a live aqui. Por quê? Por que não acabou a live aqui? Porque tem a resolução 778 de 2019, que já é um novo corpo do CONTRAN, as novas informações do CONTRAN acerca da resolução 68. Não vou confundir a cabeça de ninguém, tá? O pessoal que está estudando o Detran São Paulo pode continuar aí, que eu não vou trazer nenhuma informação que confunda vocês, mas podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Tudo que eu falar a partir desse momento não cai mais em prova, beleza? Tudo que eu falar a partir de agora não cai em prova. Isso aqui são novidades da resolução 778, tá? Então agora é para a parte do pessoal que gosta do trânsito, gosta das curiosidades, das novidades, beleza? Então pode ficar tranquilo, não vou confundir a cabeça de vocês. O que a resolução 778 traz de novidade para a gente? Algumas coisas bem legais, tá? Primeiro, ela vai reduzir a carga horária das aulas de prática de direção. Eu não vou falar quais são as novas cargas horárias, justamente para não confundir o que eu falei ali atrás. Então, mas tem essa redução. E aí tem uma coisa que está muita gente colocando de maneira errada. Tá? Eu vi aí várias notícias sobre essa resolução, muita gente falando coisa sobre ela e está sendo colocado de forma errada. Estão falando que não vai ter mais o simulador. Não é verdade. Beleza? A partir de agora, o simulador é opcional, ele não é obrigatório, ele é opcional. Quer dizer que não vai mais ter o simulador? Não, tá? Ele é opcional. Se a autoescola quiser continuar usando o simulador, ela vai continuar usando o simulador normalmente, beleza? Então, a partir de agora, o simulador é opcional, tá bom? E aí, uma curiosidade, né? Essa resolução 778, ela entra praticamente para matar a resolução 168 e a 358, que também cai na prova do Detran de São Paulo. Por quê? Porque são duas informações, né? A primeira, o Denatran ele vai ter que fazer uma avaliação da eficácia do simulador, ver se de fato o simulador fez alguma diferença no processo de habilitação e, além disso, ele também vai ter que consolidar as resoluções 168 e a 358 numa só, no prazo de 60 dias, tá? Quando entrar em vigor essa resolução, tá bom? Então, veja que o Denatran vai ter que pegar a 358, vai ter que pegar a 168 e juntar as duas. Acontece então que ele vai ter que matar essas duas. Então daqui a pouco a gente vai ver uma nova resolução revogando essas duas. Então a 168 está com prazo de validade, tá bom, gente? A 358 também. Quando que isso vai acontecer? Essa resolução, a 778, ela só vai entrar em vigor em setembro. Ela só vai entrar em vigor em setembro. A consolidação são prazos de 60 dias. Então a gente tem outubro e novembro aí. Então lá para o final do ano que vai estar aparecendo uma nova resolução que vai mudar todo o processo aí para as autoescolas, beleza? São essas as novidades da resolução 778, foram essas as dicas aí para a prova do Detran São Paulo. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais sugestões, aí, mais dicas, mais live, mais dicas aí desse tipo, pode entrar em contato comigo. Se ficou alguma dúvida aí, eu acho que não, né? O pessoal no chat aí estava mais dando um likezinho, coraçãozinho e tal, curtindo. Então, mas se ficou alguma dúvida, pode me procurar também no direct, sem problemas. E mais um detalhe, tá? A live fica disponível 24 horas, mas eu estou estudando uma maneira de deixar ela disponível no YouTube e no IGTV. No IGTV ainda não estou dando conta, porque tem as limitações de tempo, mas estou pensando em criar um canal no YouTube só para colocar essas lives lá também. Então, fica ligado aí que já vai ter novidade no canal. Pessoal, tudo de bom, muito obrigado, boa noite para vocês e até a próxima. Falou, valeu!